Top 10 contratações da janela de inverno na Europa. Descubra quem são essas contratações no canal de maior credibilidade e menos clubista do país. Pois é, pessoal, vamos lá aqui, matéria do Globo Esporte, janela de inverno da Europa. 4 dos 10 maiores contratações da Europa são brasileiros nessa janela, né? Então, se a gente for para a lista aqui, a gente vai começando pelo principal. O Vitor Roque liderou o ranking, né? Então, é um atacante de 18 anos, completou 18 anos, já estava acertado, mas que é efetivamente contratado nessa janela, né? Então, ele custou 40 milhões de euros e foi a maior contratação dessa janela. O PSG contratou o Beraldo e o Moscardo, e o Marcos Leonardo foi para o Benfica, né? Então, se a gente for um pouquinho para a lista, eu vou dar uma passadinha nos nomes com vocês. Então, Cyril Ngonge, Hellas Verona para o Napoli, custou 18 milhões de euros, tem um valor estimado de 6 milhões de euros. Marcos Leonardo tem um valor estimado de 25 milhões de euros, atacante de 20 anos. Então, se liga no padrão, em 20 anos, 25 milhões de euros. Né? Arthur Vermeeren foi para o Atlético de Madrid, custou 18 milhões de euros e tem um valor estimado de 30 milhões de euros. Bom negócio para o time do Simeone. Hein? Gabriel Moscardo e Lucas Beraldo, ambos custaram 20 milhões de euros e estão avaliados em 15. Então, PSG pensando num potencial de valorização desses atletas, né, de desenvolvimento deles. A gente tem o Adam Wharton, que é um jogador que saiu do Blackburn e foi para o Crystal Palace, então um upgrade para a carreira dele. O Elmas, que é um jogador já mais consolidado, 24 anos, excelente meio-campista, está indo para o Leipzig, né? Saiu do Napoli. O Radu Dragusin, indo para defender o Tottenham, então aquelas contratações mais carinhas por ser times da Premier League. O segundo mais valorizado foi o Sacha Boey, então um lateral direito jovem indo para o Bayern de Munique, então mais uma vez é um jogador jovem, né, na lista. E a grande estrela, né, sem dúvida nenhuma, o Vitor Roque. Então o Vitor Roque custou 40 milhões de euros e já tem um valor estimado de 40 milhões de euros. Só que eu queria falar um pouquinho, além do Vitor Roque, que é uma estrela subvalorizada por estar no CAP, eu queria falar também um pouquinho do CAP, cara. Olha que negócio sensacional. Eles contrataram o Vitor Roque por 5 milhões de euros do Cruzeiro, naquela maluquice toda, e você já viu que o cara era diferenciado. E vende agora para o Barcelona por 40 milhões de euros. E ainda tem uns add-ups ali que podem potencializar esse negócio numa revenda futura, em conquista de títulos e tudo mais. Então eu abri o demonstrativo aqui do CAP, cara, porque eu acho que assim, para quem gosta de finanças e quem gosta de ver o máximo do que o clube pode tirar, ver as receitas maximizadas, uma gestão saudável do clube, cara, dá uma olhada nisso, cara. Você tem um ativo do clube e mais o não circulante do Atlético Paranaense, fechando em 2022, né, que a gente ainda não tem o balanço de 23, você tem um ativo de 860 milhões, cara. Isso é uma ideia muito próxima do que o Palmeiras tem. Então você tem investimento, você tem imobilizado, você tem muita coisa, né? Agora, olha isso, cara. Você tem um passivo do Atlético Paranaense de 120 milhões. Então, quando você vai ver o patrimônio líquido dessa equipe, cara, eles têm um patrimônio líquido positivo de 736 milhões de reais. E aí você vai ver os resultados financeiros e isso explica tudo. Você vê desde 2021 aqui no consolidado, 66 milhões de lucro. Ano de pandemia, hein? 21 foi ano de pandemia, tá, gente? 48 milhões. Isso tudo antes da venda do Vitor Roque. Então você fala, não, o Atlético Paranaense está bem porque vendeu o Vitor Roque. Não. Lucro consistente, receitas financeiras positivas, ou seja, o time tem muito mais caixa do que dívida. Então a dívida do clube come 6 milhões, ele está ganhando 35 ali na Selic. Então olha que patamar incrível que o CAP chegou. Com base nisso, pessoal, chegou o grande momento, hein? O veredito final. Pois é, pessoal, falamos aqui das 10 maiores contratações da Europa e esse veredito final vão ter duas partes. Primeira parte, falando um pouquinho da situação europeia. Muitos clubes fazem os maiores investimentos na janela principal, que é de meio de ano. Então essa janela de final de ano, os clubes não contratam jogadores de altíssimo calibre, ali um Mbappé, você não vai ver o Mbappé indo de um time para o outro, um Haaland. Então é uma janela que os clubes investem em jogadores jovens, que não vão chegar para jogar assim de titulares. O Vitor Roque é uma exceção, o cara é extraordinário. Mas enfim, você traz um Marcos Leonardo, você traz um Beraldo, um Moscardo, por quê? Por que esses jogadores de 20 anos?
Você constrói eles no clube, eles vão conhecendo o elenco, jogam ali da reserva, entram aos poucos, não chegam para resolver. E na outra temporada, eles já estão ambientados no clube. Então a estratégia dos clubes europeus para a janela de inverno, investimentos ali de 20, 25 milhões de euros no máximo, Vitor Roque exceção. Ambienta o cara no clube, jogador de 21, 22 anos, desenvolve no trabalho do treinador para a próxima temporada ele render frutos. E o outro veredito final é: que time é o Atlético Paranaense, pessoal? É difícil você ver um time gerido tanto no Brasil quanto na Europa como o Atlético Paranaense. É gerido como uma empresa sem ser uma empresa, gente. Tem lucro, você tem muito mais ativo que passivo e um time feito no tamanho do orçamento. Olha a beleza disso, cara. O CAP pode não ser o campeão brasileiro desse ano, mas você sabe que ele não vai ser rebaixado, porque ele sempre consegue manter um time, salário em dia, lucro consistente, crescimento de receita, crescimento de vendas de atleta, crescimento principalmente de caixa, que gera mais caixa, então é o dinheiro que traz mais dinheiro. Então, palmas para o Atlético Paranaense, estratégia inteligente dos clubes europeus, mas eu quero saber a sua opinião. Qual é a sua opinião sobre essas contratações, sobre o Vitor Roque? Eu quero saber um pouquinho mais do que você tem a dizer sobre isso. E se você tiver alguma ideia, por favor, deixe aqui nos comentários o que você quer ver eu falando nos próximos vídeos.